Pai, Senhor, irmãos, aqui é o Tiago Salles. Vou dar sequência ao estudo às 7 igrejas do Apocalipse. Agora, com a carta à igreja de Tiatira. Sem mais delongas, irmãos, vou partir para a leitura da carta e depois a gente vai comentando versículo por versículo. Então vamos abrir em Apocalipse 2, do versículo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 29. Diz assim o versículo 18: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e de todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, irmãos, como Jesus inicia essa carta. No versículo 18, ele utiliza a expressão Filho de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus. Essa expressão pode significar que Jesus se dirige aos judeus de Tiatira que rejeitavam sua divindade. A gente pode comparar com Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu faço um estudo desse capítulo em um outro momento. Ainda que a carta não forneça nenhuma indicação de uma presença judaica nessa cidade, não podemos descartar sua influência. A expressão é também relevante para a sociedade pagã daqueles dias, a qual considerava César e Apoio igualmente como filhos de deuses. Jesus, porém, é um único Filho de Deus, que está acima de todos os demais deuses. Com olhos como chama de fogo, nada lhe escapa. Como ele mesmo afirma ser aquele que sonda os corações e mentes. No versículo 23 nós vemos isso. Na presença santa de Jesus, nada pecaminoso pode entrar nem ser escondido. Com seus olhos como chama de fogo, ele dissipa as trevas e queima as impurezas. Jesus se põe de pé na cidade de Tiatira, com pés como bronze reluzente. Essa liga é durável, estável e firme. O brilho do metal chama a atenção, de modo que a população percebe a presença de Jesus. Como ele fixa residência permanente na cidade, assim seus seguidores devem permanecer ali, sem receio. No versículo 19, Jesus continua: Conheço suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E sei que suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Em pelo menos outras 4 cartas, as igrejas em Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus diz que conhece seus feitos. Ele está plenamente familiarizado com as obras de amor que os crentes de Tiatira têm mostrado em prol de Deus e de seu próximo.
Suas obras incluem amor e fé, com qualidades interiores que dão expressão nas qualidades exteriores de serviço e perseverança. Note que Jesus sumariou a lei em 2 mandamentos: amar ao Senhor Deus de todo o coração, alma e mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. Paulo, em Romanos 13, versículo 9, faz do segundo destes mandamentos a regra primária. E Tiago o chama a lei régia. Tiago capítulo 2, versículo 8. Os cristãos de Tiatira demonstravam visivelmente amor por seu próximo e fé e confiança em Deus. Seu serviço aos outros e sua serena paciência eram exemplares em face da dificuldade e da oposição. A igreja não podia receber maior louvor do que o expresso nas palavras: suas últimas obras são maiores que suas primeiras. Isso significa que suas obras de amor, fé e serviço e perseverança eram constantemente crescentes. Com respeito ao amor, Tiatira recebeu palavras de enaltecimento, enquanto Éfeso recebeu palavras de condenação. Jesus disse aos cristãos de Éfeso: contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram seu primeiro amor. A partir do versículo 20, irmãos, nós vemos a mudança de louvor para a censura de uma maneira súbita e brusca. Veja comigo. No entanto, contra vocês tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Mesmo que os crentes tivessem feito um considerável esforço para socorrer as pessoas materialmente necessitadas e a confiar espiritualmente em Deus, toleraram uma influência perniciosa na igreja. Essa influência se espalhara como câncer, de modo que, em vez de saúde espiritual da congregação, ela se comprometia seriamente. A igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, capítulo 2, versículo 6. A igreja de Pérgamo permitia que os nicolaítas vivessem em seu meio, capítulo 2, versículo 15. E a igreja de Tiatira tolerava a doutrina fraudulenta no seio da congregação. O nome Jezabel se refere à esposa do rei Acabe, que se casara com uma princesa de Sidom. Jezabel insistiu com Acabe a cultuar o deus pagão Baal, bem como a deusa Acera, e a construir um templo e um poste sagrado. A mulher de Tiatira é mencionada com o nome da esposa do rei Acabe, e ela se autodenominava profetisa. O Novo Testamento revela que mulheres profetizavam. Você vai ver isso em Lucas 2, versículo 36, em Atos capítulo 21, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Esta mulher mantinha um posto influente na igreja, porque ela era mestra, porém sua instrução era fraudulenta. Ela persuadia a igreja a envolver-se em relações sexuais ilícitas nos templos pagãos e ali comer o alimento que for oferecido a um ídolo. Não surpreende que se dê a esta mulher o nome de Jezabel, porquanto sua homônima no Antigo Testamento persuadia Israel a cultuar Baal, o deus da fertilidade, e também o deus Acera, a deusa Acera, também a deusa da fertilidade. Sob o pretexto de religião, o povo caíra no pecado da imoralidade sexual com danosas consequências e no pecado da apostasia por comer alimento em templos pagãos. Note que a ordem de cometer fornicação e comer alimento oferecido a um ídolo é o reverso da sequência na carta a Pérgamo. Conferir capítulo 2, versículo 14. Note que no versículo 14, a intenção dos seguidores de Balaão e dos nicolaítas, versículos 6 e 15, e de Jezabel é a mesma: enganar o povo de Deus, persuadindo-o a adotar um estilo de vida
que lhe permitiria ser aceito no mundo e a manter sua membresia na igreja. Ao acomodarem-se ao estilo de vida que uma associação comercial requeria, os membros da igreja não mais teriam que temer ser desterrados. O Senhor, porém, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24, Lucas 16, 13. Ao que Tiago acrescenta: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Isso nos traz ensinamento, irmãos. É preciso que a gente faça uma escolha em servir a Deus ou ser aceito pelo mundo. Não podemos negociar com o erro. Não podemos negociar com a nossa vida espiritual. E essa carta nos ensina isso. Nos ensina que a gente precisa ter uma vida santificada e de acordo com a palavra de Deus. Não podemos nem sequer permitir que pessoas introduzam heresias em nossas igrejas, de modo que pervertam os ensinamentos de Cristo. No versículo 21, Jesus continua: e lhe dei tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Os verbos neste versículo, dei e não quer, e no precedente, ensina e engana, versículo 20, sugerem que já se passara algum tempo desde que Jezabel havia ingressado na igreja. Em outros termos, os fiéis servos do Senhor a haviam advertido. João bem que poderia ter sido um dos pastores que a aconselharam. Ele sabia que o Senhor não é lento concernente às suas promessas, porém exerce a paciência. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E sempre concede a um pecador conselhos e oportunidade para arrepender-se. Ninguém pode dizer que Deus age precipitadamente. As Escrituras ensinam reiteradamente que Ele é um Deus de misericórdia, que não tem prazer na morte de ninguém. Seu desejo é que as pessoas se arrependam e vivam. Quando, porém, o pecador rejeita seus apelos e advertências, ele escolhe a morte. A mulher chamada Jezabel era um deles. Versículo 22. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher com doença. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. A mulher Jezabel estava ajuntando o que semeara. Fora lançada no leito de sofrimento que eventualmente a levou à morte. Não lhe foi dada outra oportunidade para arrependimento, visto que ela se recusou a dar ouvidos. Entretanto, seus seguidores que cometeram adultério e praticaram idolatria em um templo pagão tiveram tempo para arrepender-se de seus desvios. Como a gente que o seduzira, a mulher recebe a punição primária, enquanto que a seus seguidores é dado tempo para se arrependerem. Se deram ouvidos a Jesus, ele revogará sua ameaça. Se, porém, deixarem de prestar atenção à sua advertência, serão golpeados com enfermidade e morrerão. Todas as igrejas, as 7 e a Igreja Universal, ouvirão acerca da grande angústia com que esses pecadores são afligidos. Sabe que Jesus é aquele que sonda os corações e as mentes de todas as pessoas, pois nada em um ser humano está oculto de seus olhos. O texto grego literalmente tem a redação: ele sonda os rins e os corações, que é um idiomatismo hebraico que surge em muitas passagens, como Salmo 7, versículo 9, Jeremias 11, versículo 20, Jeremias 17, versículo 10. O rim e o coração, usados como sinônimos, indicam a esfera mais íntima de uma pessoa que oculta os sentimentos, os pensamentos e a moral de alguém. No idioma inglês e também no português temos a tradução para mentes e corações.
Jesus premia com castigos e galardões igualmente. Aqui o juízo sobre Jezabel e seus seguidores é alternado, pois o castigo está em conformidade com os pecados de fornicação, adultério e idolatria. Visto que todas as igrejas têm conhecimento do juízo e de sua execução, pode-se chegar à conclusão de que este texto não se refere primariamente ao juízo final. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Os fiéis seguidores de Jesus ouvem agora o que ele está lhes falando. Determinadamente rejeitaram os ensinamentos e o estilo de vida da profetisa Jezabel e aderiram aos ensinamentos das Escrituras. Suas instruções e práticas diferiam um pouco do que os nicolaítas ensinavam e faziam nas igrejas de Éfeso e Pérgamo, versículos 6 e 15. De modo que essa designação pode ser aplicada aos seguidores dela. Jesus afirma: não porei outra carga sobre vocês. O decreto apostólico formulado pelo Concílio de Jerusalém estipulava que os cristãos gentios se abstivessem de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Conferi Atos, capítulo 15, versículo 29, onde vocês vão ver esse decreto. Dessas 4 estipulações, requer-se dos cristãos de Tiatira que observem 2: a abstinência de alimentos sacrificados aos ídolos e da imoralidade sexual. Por isso ele diz: não porei outra carga sobre vocês. Em outras palavras, mantenham firme o que vocês têm. Eu não tenho mais nada para falar contra vocês. E o que eles tinham? O que a igreja de Tiatira tinha? Bom, certamente, com a inclusão do Apocalipse, essas pessoas receberam o cânon completo do Antigo e do Novo Testamento. Eram os destinatários do texto completo da revelação escrita de Deus. A promessa, até que eu venha, aponta para a segunda vinda de Cristo, irmãos. Então é importante analisar que essa igreja ela tinha a completa revelação do Senhor Jesus Cristo, como nós hoje a temos. E que as promessas ali já apontavam para a segunda vinda de Cristo. A igreja já tinha conhecimento de tudo que aquilo que ela estava fazendo refletiria na sua salvação. Vamos analisar um pouco dessa promessa. Então, no versículo 26, ele começa falando acerca dessa promessa. A todo aquele que vencer e guardar minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. Para governá-las com vara de ferro, como vasos de barro que são feitos em pedaços. Como em todas as cartas às 7 igrejas, Jesus aqui fala do vencedor que é fiel até o fim em realizar as obras de Cristo. A justa posição das obras de Jezabel, versículo 22, e as obras de Jesus é notável. Fazer a vontade de Deus como revelada em sua palavra é guardar as obras de Jesus até o fim do tempo cósmico. Essa é a incumbência de Jesus dada a toda a igreja. Cristo não recusará sua bênção sobre aquele a quem ele faz sua promessa. Dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. É só nesta carta e na de Pérgamo que Jesus faz uma promessa dupla, a qual ele introduz com o verbo dar. Ele dá autoridade e dá a estrela da manhã. Versículo 28. A autoridade que Jesus delega aos seus seguidores é a mesma palavra usada por Jesus antes de sua ascensão ao céu. Lá em Mateus 28:18, quando ele diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada.
Jesus governa sobre a face dessa terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois seu nome é conhecido em todos os países do mundo e seu evangelho é proclamado em incontáveis idiomas. Olhamos para o crescimento da igreja por nosso prisma. Pelo prisma da igreja de Tiatira, porém, as palavras de Jesus demandavam fé que triunfaria sobre a oposição, engano e tentação. A primeira promessa ao vencedor é reforçada por uma alusão e uma citação de um salmo messiânico, do Salmo 2, versículo 8. A fraseologia tomada desse salmo messiânico retrata o cetro régio de Cristo, que simboliza sua autoridade de governar, de exercer a disciplina e de impor juízo. Com Cristo, irmãos, o crente que vencer terá a autoridade de governar, disciplinar e julgar. Versículos 28 e 29. E como recebi de meu Pai a autoridade, darei ao vencedor a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a segunda promessa feita ao vencedor é a dádiva da estrela da manhã. Este termo aparece uma vez mais no Apocalipse, onde Jesus o aplica a si mesmo. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Como Cristo apresenta essa estrela ao seu seguidor fiel? Há uma conexão sutil entre a referência ao Salmo capítulo 2, versículos 8 e 9 e a alusão a Números capítulo 24, versículo 17, onde Balaão profetiza: uma estrela sairá de Jacó, um cetro surgirá de Israel. O símbolo do cetro conduziu ao da estrela, pois ambos são símbolos da realeza que o crente partilha. Os santos governam com Cristo e brilham com fulgor como estrelas matutinas. Essa carta é concluída com uma admoestação familiar dirigida a todas as igrejas para que ouçam cuidadosamente a mensagem que o Espírito Santo está transmitindo. Com isso, irmãos, finalizamos o estudo da carta. Espero que tenham gostado e não deixe de acompanhar as próximas cartas e os próximos capítulos deste tão maravilhoso livro que é o Apocalipse. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima.